Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, podcast Segurança da Informação da WSS. Eu sou o Pedro, host do podcast e consultor da WSS. E hoje nós estamos aqui no melhor layout de todos para mim, que é com 3 pessoas, eu adoro essa disposição de layout, com, claro, a nossa banca amada do Café Seguro, Benhur e Dala. Então, por favor, Benhur, apresente-se para os ouvintes. E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur, o carinha de AppSec, e eu não sei o que esperar para a próxima semana. Imagina dizer o que vai ter no ano que vem, meu querido. Oi, gente, tudo bom? Daniel Dalalana, nossa, meti um galinho aqui. Valeu, Rosa. Daniel Dalalana, hoje é um vidente para segurança, né? Não podia ser diferente, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, Pedro, agora eu vou até pegar o teu estilo de abertura e falar o seguinte, ó. Para 2024, o que eu mais espero é que o Pedro consiga mutar o microfone quando começa o episódio. Essa é a parte melhor. Mas, Pedro e Benhur, a gente está aqui nesse... É mais fácil minerar um Bitcoin no relógio pulso. Mas Pedro e Benhur, a gente está aqui nesse dia maravilhoso, né? Se aproximando do final do ano. Como vocês todos estão nos acompanhando aqui, né? Quando esse episódio vai ao ar, a gente está fazendo essa versão gravada do nosso podcast, na sua raríssima exceção, quando ele acontece gravado, né? Raríssima exceção, porque temos por ordem primordial nossa, né? Fazer ele ao vivo para poder estar interagindo com vocês. Mas a gente quer falar uma coisa importante antes de qualquer coisa. Por mais que esse episódio seja gravado, a gente vai pedir para quem estiver assistindo aí, quiser deixar o seu comentário, a gente promete que na mesma dia a gente vai responder os comentários, nem que a direção esteja assim, ó, mas estaremos conversando com vocês lá, para quem quiser fazer o seu comentário e mais interagindo com a gente nas redes sociais. Porque só estamos aqui nesse ano, em mais um ano de 2023, que se avizinha ao seu final, e nesse episódio para falar de 2024, Benhur e Pedro, porque o nosso Café Seguro, o nosso podcast, acontece por causa de todas as pessoas que nos acompanham, os nossos parceiros, os nossos apoiadores, todo mundo que faz a WSS, essa empresa que em 2023 cruzou, né, essa jornada de muitas coisas legais, poder permitir que a gente discuta tantos temas aí com pessoas legais e tal. E como você sabe, né, a WSS é a propositora disso tudo e que vocês já viveram conosco tantas coisas legais, a conferência esse ano, o nosso dia da comunidade, os nossos vídeos por aí, tudo que vocês conseguiram acompanhar e principalmente, né, o nosso Café Seguro Podcast. Então, sempre bom, né, Pedro e Benhur, aproveitar essa deixa. E até, Pedro, para pegar a tua fala aqui, para deixar tu pensar só na sequência, que os nossos apoiadores que nesse 2023 e que em 2024 também estarão conosco, teremos também grandes novidades aí na sequência, mas quero mencionar aqui, obviamente, né, um agradecimento nesse episódio, antes de começar o assunto, que já falamos, tendências para cibersegurança 2024. A gente sabe que um dos nossos apoiadores, aliás, todos eles pensam em inovação, e a Qualys, né, é um dos nossos apoiadores que tem aí como sua solução o VMDR para gerenciar vulnerabilidades e poder te ajudar de maneira inovadora e pensar nos riscos da tua empresa, te dando toda a visão da identificação, solução, como remediar, mitigação. E o mais legal é que a Qualys te dá essa condição em 2024. Inclusive, eu já tenho informação privilegiada, mentira, não tenho nada, mas o Edu vai estar aí falando por aí, porque a Qualys vem coisa muito boa aí. Eu sei algumas informações e a gente vai estar junto nessa jornada 24. Pedro e Benhur já também compartilhando aqui, nós todos juntos estaremos no 24 com a Qualys em várias frentes diferentes aí, tá? Muito legal de poder exercitar, vai ser muito legal. Também está conosco o nosso apoiador XLabs, que já vem de longa data, nós temos há 140 e tantos episódios aqui juntos, e a XLabs está aí desde o início nessa jornada conosco, nos acompanhando, né, na sua solução de UAF. Né, o próprio Maurício, né, mesmo comenta quase toda semana, ele passa por muitas atualizações e coisas novas. Então, para falar de inovação, a gente sabe também que coisas tem que melhorar e tem que aperfeiçoar, e o Maurício puxando à frente da sua solução com todo o time da XLabs. E, claro, ela mesmo, aquela que faz com que o ensino hoje no Rio Grande do Sul, inclusive, considerada uma das melhores universidades privadas do nosso país, PUC-RS, a sua referência em 2024 também estará conosco caminhando aí nessa próxima jornada. Então, legal, né, Pedro e Benhur, dizer que tudo isso, passando já para vocês, é feito por essas entidades que são feitas por pessoas e que, obviamente, são as pessoas que nos acompanham. A gente só faz tudo isso em prol disso aí, né?
Tô certo, Pedro? Tá bom? Roubei a fala, já tomei conta de... Tá bom, não, ficou legal. Azar, vambora, é isso aí. Não, a direção falando meu ponto aqui, deixa rolar, ele tá deixa bem. Livre, deixa livre. Vai indo, deixa... É que às vezes é isso também, né? O cara tem que jogar a isca assim e ir puxando o peixezinho assim, entendeu? E vai, deixa vir. Mas, pessoal, a gente, como o Dala ali, o Benhur deu uma ideia, tá escrito no título do vídeo também, né? Obviamente, mas o Dala comentou ali, então nós até aproveitando a piadoca que o Dala fez no início da apresentação dele, nós vamos fazer aqui o papel de videntes da segurança para tentar entender, na realidade nós vamos projetar, né? Não é questão de ver o futuro, nós vamos imaginar, baseado nas informações que a gente tem hoje, o que é que pode acontecer em 2024 em termos de frentes de segurança. Estou correto? Ou nós vamos tentar imaginar cenários extremamente específicos, tipo grandes empresas tomarão incidentes malucos? Não, acho que não é essa a ideia. O game que a gente quiser. O game que a gente quiser. Não, mas grandes tendências. O Benhur, antes nos bastidores, estava comentando sobre OpenAI, utilização de inteligência artificial em grandes ramos da segurança. Né? E aí, no caso, exatamente, o Benhur estava comentando essa questão da IA generativa. Então, Benhur, se tu quiser dar um overview para o pessoal, e aí a gente entra nesse tema. Tá. Eu acho que esse é o primeiro tópico. Vamos começar com ele, porque ele é o mais batido, né? Eu acho que todo mundo já deve estar pensando nele. Que é esse ano de 2023, com o lançamento do ChatGPT, com a evolução, não especificamente das linguagens, dos modelos treinados que a gente tem em IA, mas também com a diversidade que a gente teve na evolução das tecnologias. Por exemplo, você pode desenvolver a sua própria IA generativa em casa com o conhecimento da sua empresa, né? Você pode instalar plugins, imagens geradas por inteligência artificial, vídeos gerados por inteligência artificial, né? E a gente acaba não podendo esquecer que inteligência artificial, do que a gente conhece hoje, muito voltado ao episódio da semana passada que a gente falou um pouquinho, né? Muita questão de treinamento. Muito que está se falando é treinamento de modelos, né? Para tu fazer uma questão preditiva. Então, para você que nunca viu nada sobre IA e ouviu assim, essa IA aqui tem 250 mil não sei o que de inputs ou parâmetros, etc. A questão é que hoje, por exemplo, o ChatGPT, quando tu digita uma pergunta e ele vai te dar uma resposta, o que ele te dá são palavras na qual os partes anteriores fazem sentido. Então, a primeira palavra... Por isso que ele vai te colocando devagarinho os textos. Porque ele tem que calcular os anteriores para ver quais fazem mais sentido em relação aos inputs anteriores. Tá? E aí é assim que funciona. Agora, a questão é como que a gente tem usado isso dentro da área de segurança, né? Vamos pegar uma coisa. Antes, você tinha lá uma ferramenta de análise de vulnerabilidade. Ela tinha um padrão para detectar, ou vai ser por regex, ou vai fazer uma análise em diversos arquivos, etc, tá? E aí ele te colocava um reporte. Tem essa vulnerabilidade, esse problema aqui, se corrige assim, acabou. Né? Agora, ele começa a usar essa própria informação, mais todo o contexto, mais todo o treinamento do modelo, já para te entregar algo um pouco mais mastigado. Por quê? Vou dar o exemplo padrão de Application Security, que é onde eu estou mais envolvido, né? As boas e velhas ferramentas de SAST, que olhavam o teu código, pegavam um trecho de código, tem uma vulnerabilidade, tem aquele padrãozinho de detecção, e aqui tem uma vulnerabilidade, tenta corrigir. A correção é mais ou menos esse padrãozinho aqui. Com IA generativa, esse tipo de coisa morre. As empresas que continuarem com isso, no ano de 2024, elas vão estar 100% ultrapassadas. Por quê? Porque agora tu tem o modelo treinado, tu tem a vulnerabilidade que tu sabe encontrar, e aí, dado esses dois, tu joga para IA generativa e ele já te entrega como você tem que corrigir naquele código. E depois ela já te dá um botão de autofix. E esse botão de autofix já te gera um pull request, que já cai direto no teu repositório para fazer o fix. Tu pode avaliar ele para fazer o fix ou não. Então, acho que essa é a primeira, eu diria, grande mudança que nós vamos ter aí no ano que vem. Legal. Que é parar de dar um reporte e esperar que a pessoa compreenda ele para já dar ações pré-executadas para que ele revise a ação e só aplique. Acho eu tenho algumas perguntas aí em cima disso para a banca aqui. Pessoal, antes de tu falar um comentário, já que o Benhur puxou o assunto, tu puxou o assunto de IA,
eu puxei uma caixinha de perguntas aí, né, no Instagram, no meu Instagram pessoal, e algumas pessoas indicaram, né, IA, em especial uma delas, o Luiz Henrique Custódio falou sobre isso, né, falou, falou IA, né, e aí já achei legal, porque eu tenho uns temas para trazer aí, mas algumas pessoas trouxeram isso também, quis trazer uma visão do público também sobre isso. Vai lá, perguntas. Não, a primeira pergunta, pensando nesse estilo de IA, bem no que tu está comentando aí, por exemplo, para EPSEC, em desenvolvimento em geral, primeira coisa que me vem à cabeça é assim, né, cara? Beleza, nós estamos pensando em ferramentas ali, no caso, tem um exemplo de uma ferramenta de SAST ali, né, e tal, que desse uma sugestão ali de correção, apontar uma vulnerabilidade ali e tal, beleza. Mas, assim, tu vê com bons olhos essa... Como é que eu posso dizer isso? Essa relação com a IA que isso vai produzir, de tipo assim... Que nem no início lá, quando estavam começando... Como é que era o nome daquela ferramenta do GitHub? É o Copilot, né? Tem o Copilot para ajudar a desenvolvimento, né? Ali, isso. Que vai estar injetado nele também a questão eu lembro que na época estava se comentando bastante sobre a questão de ele sugerir, como ele pegava de códigos já existentes e tal, acontecia que ele sugeria às vezes coisas obviamente vulneráveis, ou trechos de código ali, enfim, que causavam uma vulnerabilidade, né? Aí, mesma coisa para essa questão, me vem essa pergunta assim, na parte mais de desenvolvimento, né? Será que isso não vai acabar acontecendo que vai se criar uma dependência disso, nesse comportamento da IA, e nesse caso, nessa ferramenta, e que vai passar a tomar isso como verdade, assim, tipo, se que nem tu fala, o fucker não sei o que, 2000, sugeriu, é porque tá certo, entendeu? E as pessoas não olharem mais para aquilo ali e criar essa questão de que, enfim, vai ser dado como 100% seguro, porque foi a ferramentinha ali que me sugeriu, quando na realidade não é. Tu tem uma ideia assim, isso pode acontecer, talvez não, as soluções são boas a ponto de não dar muito desse problema de sugestão de código vulnerável, ou que, enfim, que não vai ser o suficiente para corrigir ali a vulnerabilidade? Vou pegar algumas coisinhas aqui separado para a gente criar a primeira treta, tá? A primeira questão é sobre recomendação insegura, né? O que a gente está... Vamos pegar o seguinte, nós temos uma IA que está com um treinamento errôneo e que pode ser retreinada. Ok? Joga isso contra o turnover das empresas e o trabalho de retreinar as pessoas no mesmo contexto. Tá? Eu vou lá, se eu encontro um padrão inseguro e eu detecto esse padrão inseguro, e eu marco ele como ser inseguro, e aí é importante o reaprendizado da ferramenta, né? Quanto tempo ela leva para entender que aquilo é inseguro e colocar no seu modelo que esse tipo de coisa não tem que ser mais sugerida. Versus você ter a troca das pessoas dentro da empresa, o turnover dentro da empresa, e você ter que fazer o mesmo treinamento com a mesma eficácia na solução. Então, sim, existe um risco, mas o risco já existe hoje. Tanto que hoje a gente faz aqueles treinamentos periódicos de segurança de 2 em 2 semanas, 3 em 3 meses, todo onboarding, todo não sei o quê, porque a gente precisa e tem uma questão de renovação sempre do intelectual humano nas empresas. Sim. Então, assim, o que eu acho que é a mesma forma como eu gosto de usar o meu isqueiro e não pegar um pedaço de madeira, né? É aquele esquema, todo mundo vai ficar dependente disso. Vai, ok, beleza. Para não ficar dependente, eu tenho que fazer o quê? Manual. Quais são os drawbacks de fazer manual e não confiar naquilo que pode me gerar na dependência? Porque estou falando dos problemas da dependência, eu não saber mais fazer aquilo ali, mas isso já acontece hoje, né? Por exemplo, hoje a gente não reprograma os computadores para usar, a gente tem a dependência, né? A gente não entende a matemática por trás das coisas, porque a gente resolve os cálculos. Então é importante pegar os nossos dados que a gente tem hoje e colocar contra isso nesse desafio, para entender até onde a gente pode ter dependência e até onde não pode. Porque, vou te dar um exemplo. Qual que é a dependência maior do que... Vou dar um exemplo meio pau no cu assim, mas beleza. Que é... Olha a dependência que a gente tem de energia elétrica e internet. Sim. O que a gente faria se faltar luz? E não é algo
assim... Irreal, não é irreal. Exato, entendeu? Não. Então, ou se a tua internet cair... Tanto que, por exemplo, quando você aluga um apartamento, o que você se preocupa primeiro? Internet. Antes de água, né? Então, assim, eu entendo a tua pergunta, mas eu colocaria... É importante de fazer essa mesma pergunta em contextos diferentes da nossa vida para ver se ela... Até que profundidade ela faz sentido ou não. Vai ter a dependência? Vai ter a dependência. O problema vai ser se a gente tiver a dependência de uma única ferramenta no mundo que faz isso. Legal esse pensamento. Aí tem outra questão. Pedro, até não sei se tu quer dissertar mais aí em cima disso, mas é que assim, ó, o Benhor até abriu o episódio falando, eu acho que é muito óbvio falar de inteligência artificial assim, nesse momento, nesse recorte. Não estou dizendo que o óbvio não tem que ser dito, tem que ser dito pra caramba, né? A gente sempre lembrando aquele. Mas o Benhor tocou dois assuntos assim, cruzando e falando sobre isso e dando alguns exemplos que eu, como falei para vocês, tem algumas coisas que eu listei assim, pensando, assim, fazendo alguns raciocínios e eu queria trazer da mesa duas delas em cima disso. E a gente pode ser por partes até. Um ponto que a gente falou em alguns episódios e que eu acho, entendo que existe uma categoria macro que a partir do próximo ano a gente vai ver mais presente, é a questão que o Beno falou antes sobre capacitação em segurança, em especial o desenvolvimento de soft skills. Tá? Eu acho que a gente debateu isso em alguns episódios e eu fiquei pensando, eu tenho que colocar nesse episódio e fazer essa menção. Quando eu falei assim, precisava fazer menção ao fato de que está sendo necessário uma expertise em cibersegurança, que é claro, a gente já sabe, né, cada vez mais do viés técnico, mas sabe aquela coisa, a sensação que eu tenho é a seguinte, aí eu vou deixar para vocês também que quiserem comentar. A sensação que eu tenho é assim, faz alguns anos que a gente vem falando, porque o mercado tem muitos, eu sei quantos milhões de vagas, e não sei o quê, e as pessoas, e não sei o quê, e aí parece que é uma coisa do tipo, parece, se eu vir aqui e falar assim, não, porque nos próximos 10 anos vai ter não sei quantos milhões de vagas, e de novo, isso não estou discutindo isso, não estou falando, sempre vai ter, né, é importante, só que eu acredito que a gente ocupou em alguns episódios aqui ao longo desse ano de 2023, esse lugar de discutir a importância desse trabalho colaborativo, né, da troca, sabe? E a gente viu pessoas em cargos de gestão aqui, várias pessoas, né? Que a gente e me lembra aqui, por exemplo, quando a gente recebeu agora recentemente a Camila, né, a parceira do Benhur aí de também, falando sobre a coisa, sobre desenvolvimento, sobre gamificação, e aí vai me trazendo isso, porque para além do viés, entre aspas, técnico, hard skill, eu vou botar na mesa essa carta. Eu não queria terminar esse ano sem botar na mesa assim, a carta. Soft skills para 2024 como um critério primordial, sabe? Para além das certificações. Vocês estão comigo nessa, mais ou menos? Discordem. Eu tô 100% contigo nessa. Boa. Deixa eu te explicar o porquê em 30 segundos. Porque eu acho que a capacitação técnica ela vai deixar de ser aquela coisa de rituais, certo? Uma vez a cada 3 meses ou a cada 6 meses para ser constante. Uma vez que eu consigo ter uma proximidade de comunicação, eu consigo ter canais em Slack, eu consigo ter, enquanto o cara está desenvolvendo, as ferramentas já vão dar sugestões, né? As ferramentas anti-phishing estão cada vez mais avançadas, né? Então, em vez de eu esperar que a pessoa absorva 5 horas de conteúdo dado de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses, eu passo a querer que ela absorva conteúdo que é 1 minuto ou 2 minutos de forma muito recorrente. Então a parte técnica acho que vai estar muito mais envolvido. Agora, as soft skills não vai se resolver assim. E aí eu concordo 100% contigo que vai precisar de um apoio legal. Cara, eu tenho 3 coisas aqui. Espero que eu não esqueça as 3 enquanto eu fale elas, né? Mas assim, a primeira é essa questão dos treinamentos aí, Benhor, que a gente tem que fazer uma distinção assim entre o que nós vamos ver em 2024 que está na vanguarda, vamos dizer assim, né? Que vai ser alguma coisa no limite ali daquele conhecimento, e o que a gente vai ver de uma forma mais comum, saca? Eu acho que não vai haver ainda uma virada de chave tão expressiva nesse sentido dos treinamentos serem, como tu tá dizendo aí agora, porque daí tem que passar por todo um contexto diferente de entender
esse processo, né, de treinamento, ou de conscientização, ou de passagem de conhecimento ali, que saia dessa coisa de 5 horas a cada 3 meses, ou mais tempo até, para uma coisa constante. Até porque a coisa constante ela é bem mais de difícil produção, né? Saca? Apesar de tu achar que é menos, 2 minutos, fazer um vídeo 2 minutos. Mas você vai ter que fazer um vídeo 2 minutos a cada 3 dias e todos eles têm que se conectar e no final tu quer passar uma mensagem maior ao longo de 30 vídeos. Pô, isso é difícil pra cacete fazer, não é simples fazer isso, entendeu? Então, assim, tem essa... Eu acho que, nós vamos ver isso. Nós já estamos vendo em alguns níveis, né? Nós estamos vendo hoje em dia em alguns níveis. Mas nós vamos ver isso? Eu acho que sim, mas como eu falei, num ponto mais, uma galera mais da vanguarda desse estilo de treinamento, enfim. A gente até viu, existem, por exemplo, na questão de gamificação, até jogos mesmo, né? Eu não me lembro agora, não recordo qual, a gente até deu uma olhada nisso durante o ano. Eu não me lembro qual empresa que fez isso, que era um jogo daqueles, tipo como é que era o nome daquele estilo de jogo que tu vê um filmezinho, aí tu tem um ponto de decisão no filmezinho, tem tipo 4 escolhas que tu pode fazer, e aí isso te leva para algum lugar, e aí tu vê outro filmezinho de 3 minutos e vai indo assim, saca? Sim, tipo, a gente chamava isso nos tempos áureos da vida dos anos 2000 de você decide. Era aquela coisa... Você decide. Então era isso aí, era um você decide. Aí, assim, são iniciativas legais de se usar, entendeu? E que contribuem com isso. Eu vou fazer um paralelo muito maluco agora, tá aqui, mas que vocês vão entender e faz sentido. Uma vez eu estava vendo uma entrevista com um pessoal que trabalhou na Blizzard, tá? Que produz o World of Warcraft, certo? Que aí todo mundo conhece o WoW aqui, né? É meio conhecimento popular. E aí eles falavam o seguinte, ó, que na Blizzard, digamos que enquanto tu tava... tinha tuas tarefas, dependendo do time que tu era, podia ser desenvolvimento, marketing, comercial, um monte de coisa diferente, tá? Não importa se era de TI ou não é TI, não importa. Design, o que for. Eu me distraí com a mensagem da direção. O objetivo que os caras davam para o pessoal, que a direção dava, que os gestores davam, é o seguinte: tu tá meio sem nada para fazer, acabou a tarefa que tu tinha de hoje, da semana, enfim, uma coisa assim, vai jogar o WoW. Vai jogar o WoW, vai conhecer o produto, quer ficar 3 horas jogando durante a hora do trabalho, consideramos como hora de trabalho, vai jogar, vai fazer coisa. E isso era tipo assim, era um jeito dos caras fazerem vocês vão não só conhecer muito do negócio, mas vocês vão ter, eu estou treinando vocês a verem o nosso produto como cliente, né? Esse era o objetivo, assim, né? E aí é um jeito legal de fazer esse tipo de... Tu pode fazer um treinamento de 5 horas a cada 3 meses sobre te colocar no lugar do cliente. Pode fazer isso, né? Mas os caras preferiam fazer dessa forma. Então, tipo assim, eu acho que nós vamos ver mais dessa tendência, né? Mas é que tá, né, Pedro? Eu acho que é engraçado isso, que a gente tá juntando tudo que a gente tá falando agora. Mas eu acho curioso, assim, tipo assim, todo mundo acompanha essa ideia da economia da experiência, né? Essa coisa, tipo assim, pô, tu vê parque temático, tu vê pizzaria temática, tu vê hamburgueria temática, tu vê um monte de coisa temática. Qual que é a ideia de, tipo, sei lá, vou pegar um caso, eu nunca fui, tá, por sinal, né? Tipo assim, vou dar um mundo animal da vida, tá? Beleza. Tá. O meu já foi, fez a cara já foi. Não foi, meu? Já foi. Eu vai também lá, já fui, então vamos dizer por essa. Legal. Vocês podem contar. Cara, vamos lá. Tu vai comer uma torre de batata frita na padaria no X do Dala, ou no coisa. Tem por que eu tô tocando nessa ideia? Por que diabos, se a coisa da economia da experiência, que é justamente tu poder viver a experiência, que é tu poder, cara, ter a chance de ir numa pizzaria que é uma coisa tipo de pirata, e aí tu tem o, né? Ou na hamburgueria que tu é um aprendiz de mágico, tá? E aí tu tem essas... Por que diabos não acontece a mesma coisa quando tu quer experienciar a segurança da informação? Tipo, tu entende? Eu quero chegar no seguinte ponto. O que a gente agradece? Tá pegando um gancho com o que aconteceu agora recentemente no término agora do percurso. A gente estava falando sobre isso. Todo mundo, quando fala assim, foi muito legal, você quer experiência. A gente fala, pô, que bacana a experiência, John. Um momento que nem a nossa experiência aqui. A nossa experiência com o Café Seguro. É experienciar a parada. E experienciar a parada também é aprender. Também é constituir raciocínio. Também é, Pedro, pegar isso que tu falou e ver como o cliente, tá entendendo?
Na segurança talvez seja muito mais difícil nesse sentido. Mas aí até pegando o gancho, jogando passando uma bola aqui também, que é o seguinte, também acredito que vai entrar nessa seara 2024, uma coisa que eu vi esse ano acontecer mais, mas agora que a gente está tendo um pouco mais de maturidade, vendo soluções aparecer, que é aquela questão de quantificação de risco. Tá? Que é a forma como tu visualiza as coisas da segurança. E daí, de novo, é a experiência com a segurança, tá entendendo? Sim. Porque senão a tua experiência com a segurança vai ser o quê? Tipo, o Benhur, por exemplo, que pegando até o gancho, até não sei se na papo de desafio também, tá? De tendências, mas assim, ó, pegando o gancho da palestra que tu fez, muito boa, inclusive, do AtScale lá e tal, né, da modelagem de AtScale, na SecCon, que ficou muito conhecido e tal. Muita gente elogiou a tua talk, né? Tipo assim, também é um desafio, né, cara? E aí, pensando nisso, por quê? Porque tu traz uma visão de experiência em cima daquilo. Por que tu gostou da palestra do fulaninho de tal, do ciclaninho de tal? Porque ele vai e conta como ele fez dentro da empresa, ou lá no coisa dele, ou dentro de casa, ou no parquinho dele. E ele conta, ele compartilha a experiência contigo. Só que aí a questão é a seguinte, só tem uma forma de alguém compartilhar uma experiência contigo, né? Que é tu se relacionar com a pessoa, pô. E aí volta soft skill, que é o que o Berto tá falando. Então é assim que eu aprendo. Eu não aprendo vendo o vídeo no YouTube que o cara vai falar, não, agora eu vou contar como vai ficar. Não, porque tu pode ir lá bater no braço do Pedro e falar assim, ó, Pedro, cara, mas olha só, cara, eu senti a mesma coisa que tu, aquele arrepio no braço lá que eu tava nervoso quando eu fazia. Mas como é que foi pra ti? Pois é, eu fiquei nervoso, mas aí deu. É isso, pô, entendeu? Então, tipo, eu fiquei pensando nessa coisa, experienciar o cliente, experiência, quantificar risco, entender essas coisas, aprendizados, né? Para mim é uma visão mais contemporânea da segurança. Assim que a gente vai poder trazer inteligência para a segurança. Não ficar olhando, com todo respeito, porque também funciona, é um método, mas como eu já falei, não só, vão então aprender a usar a ferramenta tal. E aí vocês veem o discurso que a gente escuta muito por aí, há muitos anos. Não é só aprender ferramenta. Tá aí, aqui tá a justificativa. Porque para tu trabalhar no dia a dia com a segurança, tu sabe que no final das contas tu tem que pensar, pô. É isso, tem que pensar. Acho que tocou num ponto ótimo, que é o budget do próximo ano. Peraí. Como assim tem que pensar? O que tem a ver com budget? Cada vez... Vou pegar esse ponto muito bom que tu trouxe. Que é a questão do risco, né? Eu saber medir o risco. Cada vez que eu tenho 1000 vulnerabilidades no lugar e eu tenho que tomar decisão, eu corro mais risco e eu perco mais tempo, né? E aí isso em escala é muito complicado, porque o que vai acontecer? Eu imagino que deva ter uma guerra forte agora no ano que vem por quem encurta o caminho da decisão, tá? Uma coisa é assim, ó, eu tenho uma plataforma, até mesmo como a gente tá falando da Qualys agora, né? Poxa, já te endereço a correção. O que você precisa é revisar e clicar num botão. Quando eu já faço para ti. Então, encurtar o caminho da decisão é algo que eu tenho visto muito forte em empresas muito grandes. Isso está acontecendo ali, como a Qualys comentou. Isso está acontecendo na Microsoft com o GitHub Advanced Security. A questão é, eu encurto o caminho da decisão, mas te deixo a par da decisão. O que significa? Tu consegue ver todos os pontos e essa aqui é a decisão que eu quero. E aí, você podendo revisar isso, é muito melhor. E aí, quando você coloca não é isso por causa disso, que acontece o retreinamento. Né? Então, beleza. Então, aí entra essa questão do budget, da classificação de risco, né? Mas acho que tocou no segundo ponto, junto com isso, que é a questão ali do treinamento e da comunicação com as pessoas, né? Comunicação com as pessoas. Isso, em escala, eu acho que ainda é um desafio. Né? Como que eu me comunico em escala de forma humana, né, o mais humano possível, desenvolvendo essas soft skills em escala dentro da empresa? Essa é uma das coisas que eu ainda não encontrei nada assim no mercado que fosse, nossa, fenomenal, fantástico, resolveu o problema. Ainda continua muito. E aí entra aquele esquema, né? Do treinamentozinho, que muitas vezes é um gravado, é uma pessoa falando para várias outras pessoas, né? Mas essa coisa mais individualizada, até, só desculpa, Pedro, porque eu falei hoje uma frase, né? Nesse dia da gravação, falei, né?
que comunicar-se é arriscado. Falar é se arriscar, tu falou. Falar é se arriscar. Essa foi a frase. Falar é se arriscar. Porque é muito mais fácil eu ficar na minha e não externalizar. Só que é aquilo que tu falou. Aí eu tenho solução que me dá tomada de decisão. Me ajuda a pressão da acurácia. Aí a pressão da acurácia foi horrível. A precisão. Consigo quantificar o risco. Ver qual é a medida. Eu tenho um limite. E eu tenho que organizar isso tudo. Justamente é a hora que tu vai entrar, vai pegar isso tudo na mão. Vai dizer, bom, beleza. Agora, então, eu decido. E aí, quando tu fala, eu decido e vai comunicar, pessoal, seguinte, essa é a minha decisão, aí começa toda a cadeia de implicações disso. Então, é mais fácil, às vezes, essa posição de receber, muitas vezes, se tu não tem um senso crítico, vai ficar complicado. Mas esse é outro papo. Vai, Pedro, vai. Não, é que eu tô vendo um tema também que tá surgindo aqui, que eu acho que pode ser que venha mais para o lado da segurança também no 2024, que vocês estão falando assim, usando muito a questão de ferramenta, o Benuro trouxe a ferramenta como forma de encurtar a tomada de decisão ou diminuir a necessidade de tomar de decisão, que a gente sabe que é uma coisa onerosa, né, na vida das pessoas cotidianamente. Eu acho que é um foco das empresas no ano que vem. Sim. Mas aí eu vejo, somado com isso que o Dado tá falando, cara, eu vejo que assim, não é só uma questão de usar ferramentas que te ajudem muito e que resolvam muito alguma dor que tu tem. Que nem o que o Dado comentou ali, aí eu vou ter que pegar o resultado e eu vou ter que comunicar ele como sendo a minha decisão, falando de um ponto de vista de liderança, assim, né? Vou ter que comunicar como sendo a minha decisão e dizendo assim, tudo bem, essa ferramenta que são muito precisas e muito legais e muito divertidas e lindas, elas informaram XYZ coisas, então esse é o caminho que tudo indica que a gente tem que seguir. Mas no final das contas, eu tenho que dizer que nós vamos fazer esse caminho, entendeu? A decisão é minha no final. E tu tem que ser capaz de aguentar as consequências positivas e negativas daquela decisão. Não adianta tu dizer, não, mas foi a ferramenta, foi a IA que me disse para fazer. Sacou? No final das contas, é tu fazendo essa decisão. E aí, eu acho que aí que é o ponto que eu acho que pode entrar mais, que é justamente o pessoal se focar nesse tipo de treinamento para lideranças, treinamento de como tocar uma equipe, assim. Isso é aquilo, como o Dala comentou, na questão de soft skills e tudo mais, tem um pouco disso que é inato, assim, né? A pessoa tem certas características, que a gente estava falando na semana passada, o Benhur tem um estilo de fala muito bom de se ouvir, né? Isso, claro, não sei que o Benhur tenha feito realmente, não sei, Benhur, aí tu vai me dizer, fez profundas escolas de retórica durante muitos anos, mas... Eu cantei bingo beneficente para minha mãe durante anos. Então, aí, tem desenvolveu para linha de 2. Treinamento. Mas aí o que eu digo, ali tem um pouco dessa questão assim, que é o estilo da pessoa fazer, e meio que a pessoa tem isso, assim, ela não, né? Enfim, mas tem certas coisas que a pessoa pode aprender nesse ponto, técnicas que a pessoa pode usar, enfim, que vão facilitar a operação dela como um foco de liderança ali, né? Então, tipo, eu acho que isso vai ser uma coisa que nós vamos ver. Por que eu digo isso, tá? Porque baseado em quê? Baseado que nas conversas que a gente teve ao longo desse ano, de 2023, muitas vezes a gente chamou pessoas aqui que estavam em posições de liderança e tomavam decisões, às vezes, bem graves, dependendo do ramo ali, enfim, da área de atuação da pessoa. E todas elas estavam comentando coisas nesse sentido, saca? Às vezes a pessoa não tinha uma noção completamente elaborada disso, da sua posição nesse caso, enfim, mas todas as pessoas comentavam isso, que tinha esse peso da decisão e que ela precisava, isso que nem o Benhur falou ali, de encurtar ou reduzir a quantidade de decisões que a pessoa tem que tomar, é porque isso cansa a pessoa, isso exaure a pessoa ao longo da semana, do mês, da quinzena, enfim. E aí eu tenho a impressão que isso vai acontecer mais, da gente ver mais. Isso existe em outros ramos, né? Esse tipo de treinamento, esse tipo de se colocar nessas situações controladas para a pessoa desenvolver isso. Existe em outros ramos, mas eu entendo que a gente pode ver isso em segurança com mais força agora em 2024. A coisa, Pedro, volta aqui, eu não quero ser o chatão da experiência aqui, parece que eu estou só vendo, mas de novo,
uma coisa... Tá vendo um vídeo bem legal, assim, essa coisa... Enfim, não sou muito a favor do discurso meio cult motivacional, mas uma coisa legal, assim, que a gente... sem sair muito da esfera, e já vou pegar esse gancho e puxar para uma outra temática que eu acho que está mudando, tá? Que é o seguinte, ó, a gente desde sempre, né, sol, lua, brilho, escuridão, o coração que impulsa sangue e puxa sangue, tipo, tudo tem essa variação, e aí eu fico pensando essa dicotomia, essa dualidade. Dicotomia. Inclusive tem essa é uma explicação filosófica, né, por isso aí tu adora, né? Tá, mas enfim, por que eu tô falando isso? Pela questão da experiência, novamente, que nem esse lance falou, né, tá, da liderança, não sei o que e tal, eu entendo que a gente tá cada vez caminhando nessa busca rápida de coisas que todos nós sabemos que nunca ela tem um tempo para acontecer. E aí eu volto à questão da experiência. Tipo, não adianta, tu tem que se expor. Se expor é experienciar. De alguma maneira. E quando eu falo se expor, assim, não precisa ser um falastrão, mas tu tem que estar implicado naquilo que tu faz. Quem se implica mais, com certeza evolui mais. Isso Fala mesmo. Desculpa. Fala. Esse ponto que tocou, acho que é fodástico, porque ano que vem segurança não vai mais ser só aquele esquema assim, ó, corrige aí, senão pau no seu cu. Vai ser um trabalho mais junto com o produto, vai ser um trabalho mais junto com design, vai ser um trabalho mais junto com TI, vai ser trabalho mais junto com business, vai ser trabalho... E aí, se segurança não souber falar, não souber ter o cara de business na segurança junto, vai ser engolido pela decisão de comprar uma tool. E é isso, e é muito louco, né, meu? E aí eu vou só, Pedro, depois passa aí, só para terminar o raciocínio também, que achei legal que o Pedro falou isso. A gente falou vários episódios ao longo de 2023, não, segurança é negócio, tem que entender o negócio, mas aquilo que eu falo, só tem uma forma de entender o negócio, que é estar vivendo o negócio, experienciar o negócio. Não tem como tu entender o negócio lendo a documentação. É impossível, não tem como. E aí, só cara, eu vou deixar essa picando, que eu acredito que a gente vai viver, não sei se já em 2024, mas vejo um movimento natural. Em 2023 deu um boomzão, assim, que é a coisa do novo lugar para o CISO, ou para o decisor. Eu ia dizer lugar. Isso. Esse lugar, assim, ó, primeiro, por um ponto, a coisa mais, o estar mais, alguém com mais expertise em SEC, mais próximo dos boards. Acho que isso é uma coisa. E esse é um ponto mais, assim, vamos dizer, positivo, torcendo para, né, fazendo uma... E, por outro lado, eu acho que a figura do CISO, ela vem se adaptando, ela vem mudando alguns lugares. A gente viu muito esse discurso desse ano do vCISO, né, que é, né, do Virtual CISO, um lugar muito importante aqui na WCS, a gente ocupa, né, esse lugar. Mas é engraçado porque, e curioso, que muitas pessoas que têm habilidades, têm skills nesse sentido, a gente viu, conhece várias, né, estão também ocupando esse lugar de consultoria, muitas vezes, de assessoria, né, de advisor mesmo, sabe, tipo assim, e é bem legal, assim, porque eu acredito que a gente tem uma migração nisso, claro, além da visão mais tradicional, né, o CISO como aquele, né, aquele lugar, né, enfim, mas eu queria largar na massa isso, juntando isso tudo, juntando essas coisas assim, tipo, sabe, experienciar, entender o negócio. A gente discutiu muito tempo sobre o BISO, né, aqui nesse, né, 2023, aí traz. Então me parece, se eu boto mais uma carta na mesa que eu quero botar, essa pseudo-transformação do papel, sabe, da função CISO, sabe, ela é essencial, não vai deixar de existir nunca. Mas eu acredito que tem uma transformação aí que ela é amarrada, sabe? Ela tem também. Vai, Pedro, desculpa. Não, eu tava pensando assim, eu tenho essa coisa do número ali, né, de necessidade de profissionais de segurança e tal. Cara, eu tenho a impressão, baseado nisso que a gente tá falando também, nessa transformação que aparentemente a área de segurança está passando, né? Saindo um pouco das sombras, assim, vamos dizer, né? Literal e metaforicamente. Saindo
da coisa do Haskerzão no porão de capuz, no escuro, assim, né? E se tornando uma coisa mais exposta, né? Mais exposta para todos e poderem interagir, ver, enfim. Eu tenho a impressão que nós vamos ver ano que vem um certo desesperinho, saca? De não vai ter, não conseguir, tipo assim, a taxa que se imagina que deve ser necessária para preencher essas vagas não vai acontecer. Eu tenho essa impressão, tá? Posso estar errado, mas eu tenho essa impressão. E que isso vai causar uma certa desconforto, eu acho. Porque justamente isso, eu não tô vendo ainda, como eu falei antes ali, a gente pode ver a coisa na vanguarda, assim, né? E dizer, não, tem movimentos sendo feitos nessa direção. Mas eu não acredito que vai, tipo assim, que vai ser mainstream essa posição que nós estamos falando agora aqui, de verdade, assim, sabe? Para uma certa faixa da segurança da comunidade, assim, vamos dizer, isso vai ser óbvio até, isso que nós estamos falando. Mas eu tenho a impressão que a inércia do mercado vai se manter ainda um tempo. E aí, enfim, qual vai ser a resposta que isso vai ter em 2024? Não sei daí. Mas eu tenho essa impressão que isso vai acontecer. Porque não é que nem o Benhur falou antes ali. Isso que nós estamos pensando como sendo uma solução ou o caminho natural que a segurança deve tomar, ela não é só, vamos comprar a ferramenta que está tudo certo. E isso que nem o Benhur comentou antes. E isso eu acredito que vai acontecer, porque o pessoal vai meio que, tipo assim, precisamos de segurança agora. Meu Deus, precisamos de segurança. Não, compra ali umas 4 coisas e aí bota aqui e tá tudo certo. Saca? Eu acho que não vai ser de primeira que o pessoal vai ver essa posição que nós estamos falando agora. Entendi. Mas é desafiador, porque eu fico pensando que o caminho é esse, né? O caminho parece ser assim, bom. Claro que tem muitos dependes, né? Então a gente está falando aqui num lugar de, né, tentando generalizar ao máximo, né? Porque a gente sabe que a empresa, né, menos madura, mais madura, a empresa de menor porte, maior porte, e aí vai, né? E posições estratégicas, gente, dizer que. Mas não sei, Pedro, fico pensando assim que eu entendo o teu comentário, mas ao mesmo tempo fico pensando que a gente viu, nós três aqui em especial, a gente viu, né, circulando aí nos eventos e principalmente ouvindo as pessoas, que a gente tem de forma massiva um movimento da segurança em produto, né? Como produto. Sim. Então, também nesse lugar de promover, né? Promover o uso das soluções, promover o uso de coisas. Então, não sei, ao mesmo tempo fico pensando nisso, sabe? Tipo assim, se o mercado caminha mais forte, porque é mais fácil consumir, né? Um produto que te dá a fórmula mágica, né? E que, de novo, né? Mas volta à questão da experiência de novo, né? O Tron vai em uma semana usando a fórmula mágica, não, ninguém vai na academia uma semana e resolve todos os problemas. Ninguém, não tem como, é possível, né? É a mesma coisa, não é? Né? Mas tu precisa começar, e aí eu não sei. Sim. Aí que eu acho que eu vou deixar para vocês também lançar na massa. Que aí é aquela coisa, vale a pena? Tipo, então, beleza, algum lugar eu tenho que começar, né? Ou eu vou no nutricionista, ou vou na academia, ou eu simplesmente começo a parar de tomar refri, sei lá. Né? Então, o que é a escolha? É tentar botar uma solução, é tentar, sei lá, avaliar o risco que a gente falou, é tentar usar algum recurso assim, entende? Porque daí também depende muito da maturidade, assim. Enfim, né? Meio. Sim. Mas tudo vai requerer tempo. Aí onde é que entra uma questão do perfil de profissional, né? Como que os profissionais de segurança eles resolvem os problemas ou os desafios, né? Desde que eu comecei em SEC, acho que faz uns 5 anos já que eu comecei em SEC, né? Mas isso já acontecia também na área de desenvolvimento, né? E aí isso vem muito com a senioridade. Eu começo querendo aplicar algo que eu acho, que eu vi, que eu encontrei, que eu li, né? E invento um problema para aquilo. Né? Esse é o padrão juniorzaço, assim, né? Padrão estágio do esquema, né? Eu encontrei algo que eu quero muito fazer, deixa eu encontrar um problema agora para colocar aquilo. Quando tu vai ganhando uma certa senioridade, tu entende assim, não, peraí, deixa eu entender bem o problema e propor uma boa solução para mitigar um set de problema.
que eu quero dizer com isso, com relação ao que eu tenho visto de segurança nos últimos anos e que eu acho que agora está começando a dar uma invertida nesse jogo, né? Seja porque a gente tem mais conteúdo, seja porque a gente tem mais pessoas compartilhando isso. Não vai bastar tu encontrar problema. Vai ter que entender duas coisas, uma de fora para dentro, outra de dentro para fora, né? De fora para dentro, a gente teve um boom da área de pentesters, Red Team. Teve um boom, que é uma questão outra que a gente vai precisar ver com questão aos profissionais do ano que vem, né? Hoje, um recrutador de LinkedIn tem um trabalho do caralho para conseguir achar um perfil correto, né? Há 10 anos atrás, se precisasse por desenvolvedor front-end, tu encontrava um desenvolvedor front-end, tá ligado? Hoje não, hoje a pessoa fez uma semana num cursinho, coloca desenvolvedor front-end no LinkedIn e abraço. É extremamente difícil para os recrutadores hoje conseguir. E aí o que acontece? Muitas pessoas sabendo encontrar problemas, replicando técnica de ataque, tudo aquilo que viu nos cursos. Tá? E não entendendo um negócio, vinculando as diversas técnicas de ataque, maturando bem como que vai atacar, pensando de fato com isso. E do lado de dentro, a gente precisa parar de duas coisas. A segurança por obscuridade, porque a gente não entendeu muito bem a ameaça na hora de propor a correção. E segundo, é parar de fazer correção em cima daquilo que já está corrigido. Porque eu não entendo todo. Então eu acabo, às vezes, eu acabo querendo colocar um bloqueio de segurança, eu acabo querendo o complexo produto, entende? Colocando mais coisas que, na verdade, já estão sendo mitigadas. Né? Por alguma ferramenta de outra área, sabe? É engraçado também, porque tipo, isso que tu falou, por exemplo, a gente, se não estou equivocado, no início do ano, a gente lembro que a gente falou sobre isso, mas me recordo que é por volta do início do ano, eu não vou lembrar o episódio, depois eu vou dar uma consultada aqui em paralelo aqui. Mas em algum momento nós falamos sobre a disseminação da área, e tu falou uma coisa que eu achei interessante, que é assim, pessoas replicando e tal, a técnica que viu, não sei o quê. Eu acredito, tá? Mas é uma opinião, obviamente, né, bem pessoal aqui. Óbvio, se a opinião é pessoal, porque falar de coisa ridícula não precisa falar. Ótimo, né? Porque tá vendo? Assim, tu vai se autoanalisando e tu tá muito crítico de ti mesmo hoje, né? Segunda vez que tu te corrige, assim. O que eu fiquei pensando, tipo assim, que eu acredito que é importantíssimo, tá? O que a gente viveu em 2023, especialmente, a gente viveu uma coisa que, né, a gente viu disseminar assim muito a área, assim, muito expansivamente, né? A ponto de que a gente está vendo apontamentos, reflexões críticas sobre certas abordagens, certos grupos de profissionais, certas empresas, certos temas. A gente vê críticas acontecendo, reflexões importantes. Me lembro, já que vou pegar uma da tua área que tu gosta muito, que eu acho que é uma crítica muito legal, que eu acho que é o reflexo do exemplo que eu quero dar. Que assim, pensa assim, AppSec, por exemplo, que é uma coisa que é muito legal olhar assim, hoje a gente vê, por exemplo, pessoas apontando claramente que AppSec não é um pentester, não é segurança ofensiva, né? Tá? E é legal essa... Não é. Não, e é muito legal isso, porque assim, quem conhece a área de AppSec, quem já leu o mínimo possível, quem conhece os modelos, frameworks, que de novo, tá? Não precisa aqui ter o certificado X%. Não, tô falando o cara que conhece metodologia, modelo, gente que fala, comunidades sérias, não sei o quê. Sabe que não é. Só que a gente tá vendo as discussões, os apontar de dedo, né? No bom sentido, só porque a gente tem um movimento de disseminação maior, onde tem um movimento natural de crescimento que talvez pessoas estejam, não, beleza, isso aqui também é AppSec. Então, ou seja, eu só consigo apontar o dedo, né? Porque tem esse crescimento, né, Pedro? O Pedro vai vir com alguma filosofia, porque é bem filosófico isso, né, Pedro? Eu só consigo falar sobre isso. Aí que tá. Eu entendo que isso é assim, a diferenciação... Só um exemplo, tá? Só um exemplo dessa, porque é uma comparação que a gente fala você, mas tem tantas outras, né? Tem muitas vale, essa questão do AppSec e do Pentest, por exemplo, já são bons exemplos disso. Que é conforme se expande a área que a gente está dizendo, a diferenciação
de o que pertence ao que, né? O que pertence a AppSec, o que pertence a Pentest vai ficando cada vez mais detalhada, né? O nível de detalhe, o zoom que tu dá, por exemplo, ali vai ser maior. Então, que nem você está falando, às vezes, no início, olhando de um zoom out, assim, um zoom bem afastado, tu vai pensar, não, tudo isso aqui é Pentest. Tudo isso aqui é Pentest. E aí, quando dá um zoom, tu vai ver, não, isso aqui é Pentest, mas isso aqui já é, sei lá, outra coisa. E aí tu vê a AppSec, a mesma coisa, que nem o Beiro falou, não, Pentest e AppSec não são a mesma coisa. Hoje em dia, para nós agora, é mais ou menos óbvio pensar isso. Mas esse é o reflexo que nós estamos debatendo, porque esse é mais um caso que eu acredito que em 2024 nós vamos ter mais acontecendo, por isso que eu estou puxando esse assunto. Mais áreas, talvez. Não, isso é um caso, tem vários outros aqui, a gente vê bastante, por exemplo, um debate muito forte é o SOC, por exemplo, né? A questão de SOC, o que é? Tudo é SOC, tipo, Blue Team e SOC, acabou, deu, legal. Cara, tem muitas áreas dentro da... Mas enfim, esse é outro papo. Sim. Mas o que eu sinto disso, baseado no que o Benhur falou e que tu tá falando também, Pedro, que é assim, ó, é justamente então, vocês concordam que é condizente se nós estamos dizendo que tem bastante espaço na área, que é uma área atrativa, que é uma área legal. As pessoas se aproximam, começam a falar, estudar e conhecer, e aí a gente vai falando e vai vendo mais gente olhando o zoom out, né? Que não sabe ainda as diferenças detalhadas. Então é normal que isso é um bom sinal. Significa que nós estamos atingindo mais pessoas na área que estão se capacitando na área. Só que aí, nós falamos sobre isso, né? Um dia eu falei para vocês aqui no episódio. Tu não vê ninguém vendendo curso avançado de não sei o quê. Todo mundo é curso introdutório de. Tu não vê curso avançado de não sei o quê. Tu não vê. Sim. Aí que vai começar a brincadeira, que começa a ficar legal. Se todo mundo muito bem abordado. Se todo mundo olha o zoom out, meu, a hora de olhar o zoom in, tu vai ter que botar as tuas cartas na mesa. Entende? E aí é aquela coisa que tu vai falar e aí tu vai te arriscar a fazer isso. E aí o que eu ia falar. Aí nós vamos chegar no seguinte ponto. Que tu, por enquanto, eu acredito que é segurança. Vai chegar o momento que nós vamos ter que dizer assim, ó, eu não sei isso, eu conheço isso, eu já experienciei isso, eu não experienciei aquilo. E aí que nós estamos falando do curso avançado. O curso avançado é a hora que tu fala sobre isso. Olha, eu até posso raciocinar, fazer uma correlação com o item e tal, mas essa não é a área que, falando em... Depois de tu olhar o zoom in junto, essa aí nós vamos ter que pensar um pouco mais sobre isso, e tudo bem, porque esse é o tempo de experiência que tu tem botando a mão nisso. E é de fato uma área assim, ó. Como que você vai encaixar o termo advanced numa área que você não sabe o que é o advanced? Porque o advanced é mantido em segredo. Entende? Nós estamos numa área em que, se a gente falar de conhecimento militar, de conhecimento criminoso, entende? Ou vocês acham que esses GPT da vida é só a gente que usa, né? Pois é, tu acha que vai estar no YouTube lá, até que não vai estar, cara. Não vai estar, cara. Exatamente. Então, assim, é uma questão. É por isso que até você colocar o título Advanced, ele é complicado, né? Ele é bastante complicado. Só para complementar isso, que esse realmente, olha, eu vou dizer, se tem alguma coisa que vale a pena, pelo menos para mim aqui, tá? Esse episódio valeu 54 minutos, valeu agora isso aí. Esse pensamento agora aí. Que é tipo assim, o advanced, velho, a coisa realmente... e não tô pensando... Eu nem tô pensando nessa coisa criminosa ou militar que vocês estão falando, isso é mais ou menos óbvio. Mas tô pensando na utilização cotidiana normal, profissionais de segurança do civil que trabalham no mercado de trabalho geral. O hardcore não vai. É tipo guilda medieval, tá ligado? Quem jogava, sei lá, D&D. Agora, assim, os caras, mas falando sério, né? O pessoal, tipo, sei lá, metalurgia. Os caras guardavam os segredos de como é que faziam as coisas, as ligas e o caralho, como é que usava aquilo. Assim, quem sabia era eu, tu e o outro brother ali que tava junto com a gente. E era só isso que sabiam. Aqui, meio que pela natureza do negócio, fica assim, né? Às vezes não é uma coisa porque o cara, não, vamos segurar as cartas bem perto do peito aqui para ninguém ver o que nós estamos fazendo. Às vezes não é esse sentimento, mas é tipo assim... Não é. O sentimento é cadê as cartas? Faz, né? Cadê as cartas? Tipo assim,
nós não podemos falar o que a gente faz, né, cara? Porque senão vai dar problema se a gente falar o que a gente faz, né? E para além do que você falou, aí só para eu vou fechar a linha de raciocínio toda desde que eu trouxe sobre a experiência, falando sobre esse ponto, que é o seguinte, ó. Além disso, então, concordo 200% contigo e adiciono mais que tem coisas que a gente tem que só aceitar que elas são impossíveis de serem abordadas, porque assim, ó, onde é que está o advanced aí? Onde é que está a senioridade? A senioridade está, como eu falei, na experiência. Uhum. Se pegar o Ben-Hur com 25 anos de experiência no troço, tá? E aqui não é porque ele tem 25 anos que ele sabe mais, mas é porque ele já experienciou muito. Não tem como, por mais que ele seja o maior comunicador, maior professor, maior mediador, ele chegar para ti, Pedro, que tá de 2 meses e falar assim, ó, isso é isso. Para ti não vai fazer sentido. E aí nós temos o principal desafio da educação desde os primórdios, que é esse. Essa é a questão. A questão é que a experiência, tu vai ter que viver. E é isso, respeitar o tempo das coisas. Só. E aí, esse ponto. As cartas, tu pode... Para tu acessar essa carta que tá na tua mão aqui, cara, tu tem que jogar algum jogo para poder acessar. Não adianta eu chegar, não, me dá essa carta aqui agora, porque tu pode até pegar ela na mão, mas tu não vai conseguir entender nada do que ela significa. E todo jogo tem as regras e tem as manhas. Tem as regras e tem as regras, né? Exato. Então a senioridade é aprender as manhas perante a regra do jogo. A regra do jogo tá aí. Agora tem um ponto lá que tocou também importante sobre questão de a capacitação das pessoas, né? Do aprendizado das pessoas. Foi um tópico que a gente chegou a discutir no TDC lá junto com o pessoal. Que foi o quê? Foi um ponto que o pessoal do cast falou, inclusive. Que até deu um certo debate, assim, que a área de segurança, ela é a mais agressiva na entrada. O que eu quero dizer a mais agressiva na entrada? E tem uma coisa que as pessoas acham que ela, assim, ó, se ela sai do nada, eu fiz um curso de administração, fiz um curso de química, eu vou entrar em SEC. SEC, pela natureza, e pelo menos eu entendo assim, SEC, pela sua natureza, existe um contexto cybersec, né, de tecnologia, e existe segurança naquele contexto. Meu exemplo, é segurança no desenvolvimento de software. Sim. Então perceba que eu conhecer desenvolvimento de software faz com que eu possa atuar mais eficaz com segurança no desenvolvimento de software. Sim. Vamos falar de infraestrutura, de redes, de servidores. Você fala de segurança nesse contexto. Segurança não é uma entidade à parte, ela é parte de algo que já existe e que é dominante. Entende? O que tu está resumindo é que segurança é uma disciplina. É uma disciplina, literalmente é uma disciplina. Assim como tu falou, assim, vou pegar o caso, o direito é uma disciplina. Então, não dá para tu conhecer tu vai estudar, vai conhecer o direito civil, o direito penal, o direito não sei o quê, só que é o seguinte, não tem saber tudo. O universo não tem, são universos diferentes. Exato. E aí, uma coisa que eu gostaria muito de ver para o ano que vem nos profissionais é que eles, antes de escolher, querem entrar em segurança, que eles escolham o que eles querem proteger. Que eles escolham a vertente deles antes de segurança. Poxa, eu quero trabalhar com desenvolvimento de software. Eu quero trabalhar com centro de operações. Eu quero trabalhar... Cara, eu quero trabalhar com infraestrutura. Eu quero trabalhar com cloud. Eu quero... Enfim, whatever. Sabe? Escolha o que a pessoa... Escolha primeiro o que você quer proteger. Sim. Sabe? E aí, eu queria ver mais isso do que pessoas entrando... E é por isso que a área de segurança é muito agressiva para isso. Porque, por exemplo, se eu sair de uma coisa nada a ver, estou fazendo uma migração de carreira, né? Que pode ser uma excelente oportunidade para falta de profissionais, né? A migração de carreira, porque tu pega pessoas que já estão acostumadas ao âmbito corporativo, que já estão acostumadas à pressão dentro de um âmbito corporativo, que em segurança você nem vou comentar a pressão que existe em cima da área de segurança, né? E assim, essas pessoas elas vão para uma área e elas resolvem muito bem o problema de negócio. E desse problema de negócio elas crescem para a segurança do negócio. Muito massa. Então eu acho que ia ser bem bacana as pessoas começarem a olhar uma olhada nesse caminho aí para o ano que vem.
Eu queria fazer só um último comentário aqui, na verdade, um comentário duplo, e aí eu encerro a minha. Não, eu ia dizer, porque o tema, nós estamos. Ficou tão bom que é o o time. Tem o time, entendeu? O time é esse. Mas entendeu? Então, eu queria concluir esse vai lá. Que é assim, é legal de para pensar essa questão da experiência que a gente está comentando, e de tipo. O que tu falou, coisa da carta, né? Que tu pode. Agora não adianta eu ter a carta na minha mão aqui, que eu não vou saber usar ela, eu não vou entender o que ela quer dizer, né? Só uma historinha rápida disso aqui, bem disso. Antes aqui da gravação, fui no treino ali do Gil, né? E o pessoal fez um campeonato, Socha Branca, fizeram um campeonato no domingo. Não, e a gente, olha o que a gente fez. Sentou todo mundo, ficamos 1 hora conversando sobre o campeonato. Deu um pau no Socha Branca. Não teve treino assim, foi só conversar sobre o campeonato. E eu achei aquilo bem interessante, que é o seguinte, a galera começou a fazer um monte de perguntas, como é que sai isso aqui, como é que faz isso aqui, blá, 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 coisas, e algumas perguntas que eles não teriam condições de fazer antes do campeonato. E é uma conversa que não teria como ter sido feita antes deles irem lá. Fazer aquilo, experienciar aquilo e ter aquela coisa lá, né, no domingo. Legal. Então eu acho legal que isso é um paralelo interessante. Muito legal. Com o que a gente tá falando, tipo assim, não tem como tu conversar com uma pessoa pré o campeonato sobre o campeonato. Não tem como tu conversar que nem só essa questão da pressão ali que o Breno falou. Não tem como tu conversar com a pessoa que tá entrando na área de segurança antes dela sentir isso ali, entendeu? Então eu acho que é um ponto que o pessoal pode começar a pensar para si, assim, de que nem o que o Dala falou. Se a pessoa ir se jogar contra o mundo, né? Se jogar para fazer as coisas e se arriscar naquilo ali. Então, acho que é um ponto bacana. Você, Pedro. Pessoal, eu acho que é o encerramento. É o encerramento. Eu até 1 hora e 2 minutos. Ô Pedro, até para terminar o Noto Astral, eu mandei aqui uma mensagem no privado que é para a gente poder se divertir e dar uma soltada aqui, que é para a gente fica feliz aqui. É bom para dar aquela soltada, sabe aquela risada ali, ó, a direção veio também. Isso. Não, mas, Pedro, Pedro, só meu último recado, só para agradecer mais uma vez, né? Estamos encerrando o ano, né? Então, sim. Primeiro, vocês todos e todas que estão assistindo aí, né? Legal ter vocês conosco, né? Foram muitas pessoas, muitas mesmo, né? A gente tem aí podem acompanhar os números, mas a gente não está falando só de números, a gente está falando de relações e de experiência, né? Esse é o ponto. Agradecer aí no meu nome é Benhur e Pedro, né? Mais uma vez pela companhia de mais um ano. Cara, mais um ano! Sempre lembrando o que aprendemos com este cara que está aqui, Benhur dos Santos Otti. Ele diz consistência, né? Mais um ano estamos aqui e estamos fazendo o que gostamos, porque gostamos, para quem gosta do tema. E isso é muito legal. É sobre gostar e sobreviver. Então, obrigado, né, guris, pelo compartilhamento. Direção, Pedro, Hector, Thiago, Benhur, todo mundo está envolvido, Adrina, todo mundo está envolvido no processo, né? Tudo que a gente faz, a gente cuida, trabalha muito para poder entregar na quarta-feira. E por incrível que pareça, e minha finalização de comentário, por incrível que pareça, para todos e todas que estão acompanhando, vale lembrar o seguinte: este podcast aqui da WCS Security, ele não tem pauta, ele não tem pergunta ensaiada, ele tem a experiência como ela é, a vida como ela é. A gente já teve momentos de piada, momento de tristeza, momento de alegria, momento de arriscar, falamos umas coisinhas nada a ver, ouvimos umas coisinhas nada a ver, mas também aprendemos pra caramba. E foi assim que a gente experienciou. A gente foi lutar o campeonato de jiu-jitsu, entendeu, Pedro? E a gente pode, depois do campeonato, poder sentar aqui e conversar, que é o que a gente faz. Exatamente. Então é isso. Exatamente. Boa. Benhur, algum comentário final? Final do ano também, né, Benhur? Finalização do ano. Pessoas, estamos encerrando o ano, né? Se você está vendo esse vídeo aí no dia 27, né, de dezembro, né? Vou te desejar aqui um Feliz Natal atrasado, né? E um excelente ano novo. Queria agradecer mais uma vez aqui ao Dala e o Pedro por me dar essa excelente experiência, né? Essa excelente oportunidade. Eu acho que eu não seria metade do profissional que eu sou hoje sem a ajuda dessas duas pessoas que estão aqui, né? Obrigado aí, Dala, pelo apoio da WSS, como sempre, né? E ano que vem estaremos juntos
mais uma vez. Temos várias conferências, temos vários podcasts para fazer, temos muito assunto. Esse mundo de segurança está ficando cada vez mais louco e a gente tem que fazer mais doido e mais ruim que eles. Então, pessoas, um feliz ano novo, um feliz 2024 e aproveite esse final de ano e pensa muito bem na sua carreira e na sua posição de segurança para o ano que vem. As coisas estão mudando. As coisas estão mudando rápido demais. Vai ser um ano, na minha visão, um ano bastante diferente, tá? Eu acho que as empresas, elas passaram por um turbo, da mesma forma como a gente teve a pandemia em 2020, foi 2020, né? 2020. Em 2020. E as empresas se bagunçaram dentro da área tecnológica e depois elas começaram a se reorganizar de novo. Eu acho que a gente está passando por um turbilhão também um pouco desorganizado, assim, da área de segurança, estão começando a nos organizar, né? Então, acho que nós vamos ter umas mudanças aí bastante consideráveis para o ano que vem com relação a oportunidades, com relação à maturidade da organização, gestão e estrutura das áreas de segurança nas empresas, né? Isso vai exigir, sinto dizer, como tudo na vida de TI, vai exigir um pouquinho mais da gente para que a gente olhe mais business guide com olho de segurança e como o Dala comentou muito bem nesse episódio, né? Para que a gente também seja mais empreendedor na área de segurança, né? Então vai exigir um pouquinho mais da gente isso. Então, feliz 2024. Nos vemos logo depois. Se você é faixa branca... bem. Se você é faixa branca, só sabe fazer força. Muito bem, pessoal. Até o ano que vem. Piadinha boa. Sempre tem essa piadinha. Estaremos aqui novamente também. Eu achei que o Dala ia dizer, falou do Café Seguro não tem pauta. Eu achei que ele ia dizer o Café Seguro não tem pausa, porque não teremos pausa. Mas o Café Seguro não tem pausa. Aliás, esse é o nosso compromisso que nós temos com vocês, todos e todos. Como eu já falei. Toda semana. Toda quarta-feira nós estaremos quarta-feira que vem. E no próximo ano teremos o episódio 150 e quiçá o 200, né? Chegaremos. Vai ter, nós vamos chegar. Então, não se esqueçam de estar aqui quarta-feira às 9 horas da noite, independente se vai ser, como que vai ser disponibilizado, nós estaremos aqui para a diversão e alegria e informação de todos. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Então, agradeço a atenção de todo mundo e nos vemos então na próxima quarta-feira. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Pessoas, abraço. E nós.